Queridos, sem demora, você que está aqui conosco, você que está nos assistindo através das redes sociais, Deus continue abençoando grande, ricamente a sua vida, seu lar, sua casa, sua família. Que esta reflexão desta noite possa permear os nossos corações. Nós vamos concluir aquilo que começamos domingo próximo passado. Terça-feira continua a nossa reunião de oração presencial. Não temos transmissão por live na terça-feira. Reunião de oração presencial no templo, né? Terça-feira das 20 às 21 horas. Quinta-feira nosso culto presencial com a transmissão também pelas redes sociais. Quinta-feira teremos uma palavra do céu direcionada aos nossos corações. Venha, suba a casa do Senhor. Próximo final de semana, obviamente, no domingo, às 10 da manhã e às 19 horas, estaremos aqui celebrando o nome do nosso Deus, o nome do nosso Salvador. Deus é bom, igreja? Demais. Livro do Apocalipse, capítulo de número 2. Assim que nós terminarmos a ministração da Santa Ceia, os irmãos não saiam, porque nós temos umas lembrancinhas para entregar aos papais. Viu? Umas lembrancinhas carinhosamente feitas aí pelo Ministério Infantil desta igreja, que ontem promoveram um drive-thru, né? Kids, né? Foi bênção, revemos, né, Márcia? Os irmãos que estiveram aqui conosco, né? Revemos algumas crianças que fazia tempo, né? Né, Lu? Que fazia tempo que não vinha, né? A Sol, olha, quase que eu ia falar bonitona, você acha? Né? Algumas crianças que não têm vindo à igreja, nós matamos a saudade ontem, elas estiveram aqui com seus pais, isso foi muito bom, isso é muito bom. Se Deus quiser, logo, logo, tudo isso vai acabar, vai passar, e nós estaremos nos confraternizando em uma grande festa, se Deus quiser, na volta definitiva aí, né, no término desta pandemia. Glória a Deus. Olha aqui para mim, você já vai se assentar. Arroz, feijão, sal, açúcar, nós temos bastante, né? Graças a Deus estamos supridos. Temos recebido aí várias cestas básicas, temos recebido aí várias ofertas, só lá em cima, Cal, só agora lá em cima. Várias ofertas de alimentos, né? Graças a Deus por isso. Só que quando nós, queridos, olha aqui para mim, só que quando nós enviamos a cesta básica lá na casa da pessoa, muitas vezes a pessoa tem 2, 3 filhos, tem gente que tem até 4 filhos, né, irmãos, famílias até com 4 filhos, e a gente costuma mandar uma caixa de leite junto também. E leite a gente recebe muito pouco, mas é cesta básica, né, os outros alimentos. Por enquanto, os outros alimentos nós estamos supridos, temos já uma quantidade boa, que esse mês ainda dá para atender todas as famílias e mandar para as congregações ainda que nós assistimos, mas leite não. Não precisa doar uma caixa fechada, a não ser que você queira. Mas se cada um de nós, hoje pela manhã nós estávamos em 96, né? Imaginando que tem esposo e esposa, então dividido por 2, 45 pessoas. Se cada um trouxer 1 litro de leite, já supre a necessidade do mês. Não precisa trazer 2, 3, 4, uma caixa. O que eu quero dizer com isso? Próximos cultos, quando você subir à igreja, traga 1 litro de leite na sacolinha do mercado, deixa na caixinha ali fora, que esse leite vai abençoar as crianças que recebem, né, as famílias que recebem assistência social desta igreja. Viu, queridos? O que nós recebemos, nós não guardamos. O que nós recebemos, nós enviamos. E esse mês, as congregações já estarão passando para levar, e algumas famílias também para serem assistidas. Amém, igreja? Amém, igreja? Amém.
Oh, agora fiquei um pouco mais feliz. Livro do Apocalipse, capítulo de número 2, versículo 1 ao versículo de número 5. A tradução Almeida Corrigida Fiel diz: escreve ao anjo da igreja de Éfeso: isso diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não pode sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e o não são, e tu os achaste mentirosos. E sofreste e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. E todos digam: fala comigo, Senhor. Podemos assentar. Agradecemos a presença dos nossos amados e diletos visitantes, você que nos dá o privilégio da sua visita nesta noite. Você será sempre muito bem-vindo, muito bem-vinda a esta casa, em nome do Senhor Jesus. Agradecemos também todos aqueles que nos acompanham através das redes sociais, através do Facebook, através do YouTube. Deus continue abençoando a sua vida. Receba esta palavra do céu para o seu coração nesta noite. Queridos, domingo próximo passado, eu comecei a trabalhar esse texto do Apocalipse, capítulo de número 2, verso 1 ao verso de número 5. Eu comecei a trabalhar e nós fomos até o primeiro tópico. Hoje eu quero concluir esta reflexão. Eu dizia domingo próximo passado que a cidade de Éfeso, situada nos tempos bíblicos, naquilo que nós conhecemos na Bíblia Sagrada por Ásia Menor, uma partezinha do continente asiático, obviamente. Hoje, para que nós possamos nos localizar um pouco melhor geograficamente, Éfeso fica dentro de um país que nós conhecemos e chamamos de Turquia. Na época dos tempos bíblicos, Éfeso, Corinto, Alexandria fazia parte das 3 principais cidades do Império Romano, situado ali na Ásia Menor. Era uma grande cidade com mais de 250 mil habitantes. Eu dizia também que nesta cidade de Éfeso, temos aí os slides, que nesta cidade de Éfeso ficava um templo a uma deusa chamada, conseguimos aqui no Data Show, a uma deusa chamada Artemis. Artemis era a mesma deusa chamada Diana. Quando você ler lá em Efésios, os efésios gritando: grande é a deusa, né? A Diana, a deusa dos efésios. Diana era uma deusa do panteão romano. O maior templo dedicado a esta entidade ficava em uma das 7 colinas de Roma, construída por um dos imperadores da época. Diana, uma deusa romana, do panteão romano. Artemis, uma deusa da caça, uma deusa da fertilidade, também do panteão grego. Tem como apagar um pouquinho essa luz aqui na frente, fião? Isso. Este é uma foto, né? Uma perspectiva do que era o templo dessa deusa, dedicada a esta deusa na cidade de Éfeso. Nos tempos bíblicos, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Dentro deste templo, no subsolo, haviam quartos
câmaras. E da mesma forma que o templo dedicado à deusa Afrodite em Corinto, da mesma forma neste templo desta deusa, dedicada a esta deusa Artemis ou Diana, como queiram, haviam milhares de mulheres prostitutas. Eram as famosas prostitutas cultuais. Porque segundo a visão de alguns maus que nós lemos ali no livro do Apocalipse, quando nós lemos ali que não pode suportar os maus, esses maus eram um grupo gnóstico que na época, gnosticismo, um grupo gnóstico que se infiltrava dentro da igreja, ok? E propagava dentro da igreja, disseminava dentro da igreja um liberalismo exacerbado, uma libertinagem exacerbada. Esse grupo gnóstico é conhecido como os Nicolaitas. Um grupo gnóstico, pode passar. Da grande pompa de Éfeso, mais de 250 mil habitantes, uma das 3 principais cidades do Império Romano no Mediterrâneo, hoje só resta ruínas, pode passar. Só resta ruínas daquilo que outrora foi uma grande cidade, aonde outrora, pode passar, havia uma grande igreja, hoje só há ruínas. Por que será que hoje só resta e só há ruínas? Pode passar o último slide. Na cidade de Éfeso ficava o templo dedicado à deusa Diana para os romanos e Artemis para os gregos. Assim como no templo da deusa Afrodite na cidade de Corinto, o templo em Éfeso também possuía centenas de prostitutas cultuais. Observe, deusa da fertilidade, deusa, do sexo, deusa, olha a quantidade, isso aqui tudo é seio representado através desta entidade, isso aqui tudo é seio, tá? Feminino, isso aqui é uma torre na cabeça desta deusa. Pode tirar, volte aqui para mim, pode acender a luz. Por que eu estou dizendo tudo isso para você? Porque a história, quando nós estudamos, eu não preciso fazer teologia para estudar a história da igreja. Eu posso estudar a história da igreja através do Dr. Google. Eu posso estudar a história da igreja através de bons livros. A história da igreja, ela nos informa que em Éfeso havia a igreja de Éfeso, ela tinha uma teologia, ela tinha uma doutrina extremamente ortodoxa. Ortodoxia, eu disse isso aqui domingo próximo passado. Ortos do grego significa reto, aquilo que não se dobra. E doxa do grego significa fé. Mas eu preciso entender com você aqui nesta noite de Santa Ceia que uma ortodoxia exacerbada leva ao rompimento dos bons costumes, leva ao rompimento da aceitação de determinadas situações, leva ao rompimento muitas vezes da fé do indivíduo. Isso, a ortodoxia, quando se estuda, o comunismo, o socialismo, a ortodoxia marxista, que levou à decadência do império marxista e tudo mais. Então, a ortodoxia, até um certo ponto, ela é boa, mas ela tem que ser aberta. Ela tem que ser aberta em algum momento, para que o novo, eu possa observar o novo. E se aquele que é novo, se aquilo que está se apresentando no momento é bom, eu vou colocar em prática. Esta é a multiforme graça de Deus. Eu não posso ser bitolado, não posso. E a igreja de Éfeso, ela, por ser uma igreja extremamente ortodoxa, a ortodoxia levou ela a perder o primeiro amor. Sabe aquele amor? Onde há amor,
os muros cairão. Onde há amor, as noites dias serão. Onde há amor, tudo tem solução. Por quê? Pois Deus está onde há amor. Eu poderia aplicar isso dentro de um casamento extremamente ortodoxo não prospera, não vai. Um relacionamento de pais com os filhos extremamente ortodoxo não tem jeito. Embora eu tenha uma psicóloga aqui nessa noite, e talvez eu vá falar algumas coisas aqui, ela vai estremecer ali, mas na minha visão não vai. O relacionamento interpessoal extremamente ortodoxo, ao invés dele dissipar nuvens, ao invés dele dissipar barreiras, pelo contrário, um relacionamento pessoal e interpessoal extremamente ortodoxo, ele vai criar barreiras, ele vai criar dificuldades. Porque o crente extremamente ortodoxo, ele não é aberto a determinadas situações. Eu não estou dizendo libertinagem, estou dizendo a determinadas a coisas novas, né? Então, a igreja de Éfeso, por ser esta igreja extremamente ortodoxa, isso levou a perder o primeiro amor em relação a Cristo, mas também em relação ao seu próximo. O cristão ortodoxo, o crente extremamente ortodoxo, ele não evolui. Por quê? Porque ele é rígido. Por quê? Porque ele é tradicionalista. Por quê? Porque ele é extremamente conservador. Ele não se adapta a coisas novas. Ele não está aberto a coisas novas. Ele não está aberto à bateria, por exemplo. Ele não está aberto a coreografias, a danças, por exemplo. Ele não está aberto a determinadas músicas, que se cante determinadas músicas. Ele quer viver aquilo que ele aprendeu nos tempos de 1900 e alguma coisa. Ele não procura progredir espiritualmente falando. Ele não progride. Mas pastor, se Jesus disse na palavra dele que ele é o mesmo ontem, hoje e amanhã, ele não mudou, por que eu tenho que mudar? Ok, então eu convido você para vir para a Bíblia juntamente comigo, Oséias capítulo 6, versículo de número 3. Olha o que está escrito lá. Então, Oséias capítulo 6, versículo 3. Então, conheçamos, é o primeiro passo, é o primeiro momento. Eu conheci a Cristo às 4 horas da madrugada, dentro da minha casa, no quarto da minha casa, na cama ao lado da minha esposa, no dia 7 de fevereiro de 1987. Às 4 da manhã, eu não estava em um culto público, eu estava dentro do meu quarto. E ali, às 4 horas da manhã, eu conheci Jesus. E eu fui para a igreja. Eu fui convidado, eu fui para a igreja. E para ser batizado, eu tive que abrir mão de algumas coisas. Eu tive que vender televisão. Eu tive que dispor de televisão. Eu tive que abrir mão de algumas coisas para poder ser batizado e ser recebido na igreja. 45 anos, 30 e tantos anos se passaram. Mas eu não fiquei naquela primeira experiência que eu tive com Jesus dentro do meu quarto às 4 horas da manhã. O que aconteceu? Olha o que Oséias está dizendo: conheça Cristo e prossiga em conhecer ao Senhor. Então, conhecer a Cristo, servir a Cristo, como nós ouvimos pela manhã, ser discípulo de Jesus, não se resume a uma primeira experiência de conversão nas nossas vidas. Eu preciso conhecê-lo, é verdade, eu preciso conhecê-lo, só que eu tenho que prosseguir em conhecer Ele. E conforme eu vou conhecendo Jesus, conforme eu vou adentrando as entranhas de Jesus no sentido espiritual, conforme eu vou entendendo Jesus de uma forma hermenêutica, de uma forma mais teológica, a partir do momento que eu vou tendo uma comunhão maior com Jesus,
eu vou percebendo que Jesus não fazia acepção de pessoas, que Jesus não desprezava ninguém. Ele amava aqueles que eram dele, que caminhava com ele, mas ele amava o pecador, ele amava a prostituta, ele amava o ladrão, ele amava o bandido. Ele não fazia acepção de pessoas. Isso é conhecer Jesus. Conhecemos e nós temos que prosseguir em conhecer ao Senhor. Aleluia. João 8, 31, 32, o texto que o nosso presidente tanto fala, né? João 8, 32, 31, 32, olha lá. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra. Jesus está dizendo: olha, se vocês permanecerem na minha palavra, verdadeiramente sereis o quê? Meus. Para ser discípulo de Jesus tem que permanecer no quê? Tem que permanecer no quê? Permanecer no quê, igreja? Na palavra, na Bíblia Sagrada. 32. E conhecereis o quê? A verdade. E a verdade vai o quê? Nos libertar. Ou seja, a partir do momento em que eu me aprofundo em Jesus, essa verdade me liberta e eu não sou mais um cristão bitolado. Porque eu conheço muitos que outrora era difícil abrir mão de alguma coisa. Nasceram-se os filhos, cresceram-se os filhos, e hoje tem que abrir mão. Não tem jeito. Ora, mas não podia, por que agora pode? Mas não era para fazer, mas por que agora pode fazer? Eu preciso entender, como bom cristão, aleluia, que Deus é Ele quem governa a igreja. Diga: Deus é aquele que governa a igreja. Então, sobre esse tema, Deus no governo da igreja, eu vou terminar de falar com você nessa noite. Domingo próximo passado eu tratei o primeiro dentro desse tema, eu tratei com você o primeiro tópico. Primeiro, Deus não impede as lutas em nossas vidas, mas Deus nos dá o livramento no meio delas. Deus não impede as lutas na minha vida nem na sua vida, mas Ele é tão poderoso, Ele é tão Deus, Ele é tão tremendo, tão maravilhoso, que Ele, ao mesmo tempo que Ele permite a luta, Ele permite a prova, Ele permite tudo isso, Ele dá o livramento no meio delas. Para o cristão verdadeiro, sim, Ele dá o livramento. Por quê? Olha o que está escrito em 1 Coríntios capítulo 10, versículo de número 13. Não veio sobre vós tentação aqui no sentido de sedução, de ser seduzido, ser levado através da sedução a pecar, tá? Não veio sobre vós, né, sedução ou tentação, né, senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Então Deus permite a prova na minha vida, a luta na minha vida, Ele permite. Mas como bom discípulo de Jesus, eu estou observando a palavra, e ao passo que eu estou observando a palavra, Ele está no trono dEle, velando sobre a palavra dEle, para a palavra dEle se cumprir. Ele olha para mim, Ele olha para você, e Ele está vendo que mesmo dentro desse emaranhado de problema, luta, dificuldade e tudo mais, Ele está vendo que nós não estamos abrindo mão dos princípios bíblicos, dos princípios da Bíblia. O que Ele faz? Ele estende a mão dEle, Ele estende a boa, potente e poderosa mão dEle, aleluia, e Ele vem até nós, oh aleluia, e a palavra do Senhor se cumpre, aleluia. Antes, com a tentação, também dará o escape, ou seja, Ele dará a direção, Ele dará o norte, Ele mostrará o meio, Ele mostrará a saída, e Ele falará, audivelmente no seu ouvido, no meu ouvido, nos nossos ouvidos. É assim que era para fazer, e nós vamos fazer aquilo que Deus tem falado conosco, aleluia. Deus não impede as nossas lutas, mas nos dá o livramento no meio delas. Segundo e último lugar, Deus promete um novo tempo. Diga: Deus promete um novo tempo.
Um novo recomeço para aqueles que se esforçam. Pergunta para o seu irmão: está se esforçando, meu irmão? Pergunta aí: está se esforçando, meu irmão? Nós que estamos aqui, você que está na sua casa, você está se esforçando? Mas se esforçando para quê, pastor? Algumas vezes em nossas vidas, queridos, nós precisamos ter a capacidade de recomeçar tudo de novo. Não é porque perdemos uma batalha que a guerra está perdida, não. Não é porque perdemos uma batalha, vamos nos reorganizar, vamos respirar, vamos levantar a cabeça, vamos olhar para cima, vamos olhar para o céu, vamos olhar para o alto, aleluia. Vamos continuar olhando para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Vamos continuar tomando as armas espirituais, as armas do Espírito, para enfrentar este mundo tenebroso, que quer surrupiar o esposo, que quer surrupiar a esposa, que quer surrupiar o filho, a filha, que quer destruir a família, os bons costumes da igreja. Algumas vezes nós precisamos ter a capacidade de recomeçar tudo de novo. Então, se tiver que pedir perdão, vamos pedir perdão. Se tiver que liberar perdão, vamos liberar. Se tiver que chegar e ter um tete a tete, um dedinho de prosa, vamos fazer isso. Mas não vamos ser como a igreja de Éfeso, que hoje só tem ruínas. Alguém poderia me dizer: pastor, mas para a igreja de Éfeso não veio nenhuma repreensão. Estude um bocadinho mais, observe um bocadinho mais. Nós precisamos ter a capacidade de recomeçar. Isso não é vergonha, isso é necessário. Isso não é vergonha, isso é necessário. Olha o que Jesus está dizendo para a igreja de Éfeso, Apocalipse capítulo 2, verso 5. Olha o que isso aqui é Jesus falando ao anjo da igreja. Anjo da igreja, alguns podem dizer: não, pastor, é um anjo, anjo mesmo. Olha, anjo é puro. E algumas cartas ali, as 7 igrejas do Apocalipse, têm repreensão ao anjo da igreja. Então Jesus não ia repreender um anjo celestial. Anjo da igreja, nas 7 cartas do Apocalipse, era o líder, era o ancião, era o pastor da igreja. Olha o que Jesus está dizendo. Precisa de alguma coisa? Não? Tranquilo? Ok. Olha o que ele está dizendo. Jesus dizendo para a igreja: lembra-te, pois, de onde caíste. Era para quem se lembrar de onde caiu? Eu estou falando da igreja de Éfeso. Isso aqui é para a igreja de Éfeso, mas também é para mim e para você aqui nesta noite. Lembra-te, pois, de onde caíste. E olha o que Jesus está dizendo: e arrepende-te. Olha, e pratica as primeiras obras. Viu? Ou seja, volte ao primeiro amor. Volte ao primeiro amor. Praticar as boas obras é voltar ao primeiro amor. Se não fizer isso, brevemente a ti virei. Eu vou vir. Viu? E se eu vier e você não se consertou, eu vou tirar do seu lugar o seu castiçal, se você não se arrepender. Existem pessoas, Paulo trabalha esse tema quando ele diz que muitas pessoas já estão com sua mente cauterizada. Ouve sempre e não aprende nunca. O caminho é esse, mas a pessoa prefere ir por outro. O caminho é plano, é aplanado. Não, mas eu quero aquele caminho cheio de espinhos. Eu quero pisar no espinho do pecado. Eu quero pisar no espinho da prostituição. Eu quero continuar pisando no espinho da fornicação, da mentira, do adultério, da prostituição, do roubo, do passar os outros para trás. Não, eu não quero o caminho aplanado. Eu quero pisar nesse caminho cheio de espinho na minha vida, que está aqui diante de mim. Pratica as primeiras obras. Só que muitas pessoas não estão entendendo, a igreja de Éfeso estava sendo lembrada que precisava voltar ao primeiro amor. Só que algumas pessoas confundem quando o ministrante, o palestrante, o pastor, o missionário, a missionária, o evangelista está ministrando. Algumas pessoas não têm a capacidade interpretativa de interpretar, de digerir aquilo que está recebendo do púlpito, do altar. Muitas pessoas
Tem a interpretação que voltar ao primeiro amor é confundir isso com o pecado, ou seja, aceitar o pecado. Não é isso. Não é isso. O mundo moderno aí fora, tem escolhido, tem tido a sua escolha pessoal. O mundo moderno aí fora tem escolhido o seu estilo de vida alternativo. O mundo moderno aí fora tem escolhido ter, entre aspas, a mente aberta. Temos que aceitar todas as coisas. Falou, mano? Porque aqui é nós na fita. Entendeu, mano? É nós. Viu? E tudo mais. Ei! Um homem chamado Nicolau, de uma cidade chamada Antioquia, disseminou o gnosticismo. Ele era gnóstico e ele disseminava essa teoria de Nicolau de Antioquia. Foi disseminada no meio da igreja, dentro da igreja de Éfeso. A teoria deste homem era libertinagem, sexo liberado para todos e para todas, promiscuidade, dentro da igreja de Éfeso. Podia-se tudo. Era permitido tudo. E quando alguém se levantava com uma voz profética para condenar o pecado, era tolhido a liberdade desta pessoa. Por isso que naquele templo daquelas duas entidades, haviam centenas, milhares de mulheres prostitutas, baseado nessa teoria de Nicolau. Ei, Jesus não mudou, é verdade. Ei, só que pecado continua sendo pecado ainda. Ele não mudou, pecado continua sendo pecado. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te. E se não vigiar, eu virei contra ti. Eu virei e vou remover o seu castiçal. Eu vou tirar o seu castiçal. Pecado continua sendo pecado. E a exortação de Jesus à igreja de Éfeso é que a igreja precisava voltar ao primeiro amor. Não basta só entregar, olha lá, né? E tirarei do seu lugar o seu castiçal, se não te arrependeres. De repente você está perguntando aqui, pastor, mas eu não me prostituo, eu não adultério, eu não estou em fornicação, eu não estou passando ninguém para trás, eu estou levando uma vida proba, eu estou levando uma vida reta, eu estou levando uma vida santa na presença de Deus. Glória a Deus pela sua vida, mas eu não estou falando só para você, eu estou falando para milhares de pessoas. Que é isso, pastor? Que prepotência é essa? Sim. Pode ser que ao vivo aqui agora não alcance, mas ao longo do tempo... Não basta só levar a cesta básica, levar o leite. Eu já disse isso aqui. Tem que levar a cesta básica, tem que levar o leite, mas tem que levar uma palavra de consolo, uma palavra de conforto. Tem que sentar com a pessoa, tem que perguntar se está tudo bem, olhar a menina dos olhos da pessoa, olhar, né, a face da pessoa, a expressão facial da pessoa mostra muitas coisas. É isso mesmo? É isso mesmo, psicóloga? A expressão facial mostra muitas coisas? Mostra. É sentar, é se colocar do lado da pessoa, é sentir a dor da pessoa, é sorrir com ela, é chorar com ela, é ajudá-la a carregar o fardo, a carregar o peso. Não é tomar a cruz dela e carregar, mas é ajudar. Tem gente que quer tomar a cruz e carregar a cruz. Não, é ajudar. Se o teu próximo tem fome, dá de comer a ele. Tem sede, dá de beber a ele. É isso que nós estamos procurando. Se levar só a cesta básica, se comprar só a receita de remédio, se ajudar a pagar um talão de água e de luz e não tiver amor, isso não vale nada. A igreja perdeu o sentido de ser igreja.
Éfeso foi a mais importante igreja da Ásia Menor. Éfeso foi aquela que recebeu Paulo por 3 viagens missionárias. Éfeso foi uma grande, importante igreja, imponente igreja na cidade de Éfeso. No entanto, hoje só tem ruínas. Sabe por quê? Porque perdeu o primeiro amor. Não se lembrou de onde caiu e aceitou a libertinagem. E hoje só há ruínas daquilo que já foi uma das mais importantes igrejas, né? Pratica as primeiras obras, ou seja, outra tradução diz, né? Volta ao primeiro amor. A igreja precisa voltar ao primeiro amor. 1 Coríntios capítulo 13, verso 13, olha o que diz lá para nós. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo para a igreja de Corinto. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes 3, mas o maior destes é o que, igreja? É o amor. Mas tem que ser aquele amor abnegado. Não pode ser aquele amor, toma lá da cá. Eu amo se você me amar. Viu? Tem que ser um amor abnegado, o amor de Cristo por nós. Um amor abnegado. Vamos correr aqui, que eu preciso terminar, que temos a Santa Ceia ainda. Por isso, quando o apóstolo Paulo, ele escreve à igreja de Filipos, Filipenses capítulo 3, versículo de número 13, verso 14. Olha que exemplo lindo que Paulo está nos dando aqui. Olha só, Filipenses capítulo de número 3, versículo 13 e 14. Paulo diz assim: irmãos, quanto a mim, ele está falando dele. Óbvio, né? Não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam. Não, me magoou muito, não vou perdoar não. Não, me caluniou, me injuriou, não, me prejudicou. Não libero perdão não volto mais ali. Não, esquece, cuidado, não anda com aquilo lá não, aquilo lá é uma cobra. Olha o que Paulo está dizendo. Esquecendo-me das coisas que atrás ficam. Não, imagina, perdoar meu marido? Que? Perdoar minha esposa? Não. Perdoar os meus pais? Mas longe disso. Que perdoar o filho? O que ele fez, está fazendo, a filha? Imagina, longe de mim, que é isso? Vai procurar a carroça que caiu. Olha o que Paulo está dizendo. Esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Ou seja, eu tenho um alvo, eu vou prosseguir esse alvo. E para prosseguir esse alvo, eu não posso ficar perdendo tempo com picuinhas, com tititi, com coisinhas. Para atingir esse alvo, olha o que ele está dizendo: prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ou seja, eu tenho um alvo, eu tenho uma meta. Então haja o que houver, aconteça o que acontecer, eu não vou abrir mão da minha fé, eu não vou abaixar a guarda. E ainda que eu tenha que enfrentar a sociedade, o mundo, o inferno, todinho junto com Satanás e o diabo, eu vou enfrentar. Sabe por quê? Porque eu com Deus, eu sou maioria absoluta, aleluia. Eu com Deus, eu sou mais que vencedor, aleluia. E é por isso que eu não vou abrir mão do meu alvo. Eu não vou. Prosseguir em direção ao alvo é confiar em Deus. Por quê, pastor? Porque Deus sabe quando estamos aflitos, angustiados, preocupados, desanimados, oprimidos, fracos na fé. Deus te conhece, Paulinho, por inteiro. Ele não te conhece só no emocional. Deus te conhece por inteiro. Deus sabe o que é melhor para a sua vida. Deus sabe o que é melhor para a Ângela. Deus sabe o que é melhor para os seus filhos, seus netos. Deus sabe o que é melhor para o seu trabalho, para as suas lutas do dia a dia. Deus sabe o que é melhor. Mas preste atenção, filho amado. Cantou Manás. Lavaz de cantui arabassuri me cantas de alamassuri alamas. Levanto-me caste alabassu me anderás tenébias. Sabe aquele a sós cantou Yanamás. Estava eu riando as núbias,
a olhar a ti, Halabassurimicás. E quando te contemplei, decanta Yanamassumi Alamás. Antes de abrires a boca, Rialamassurimicás, escrevi eu no meu livro, decantas núbias, um prazo certo, decantas núbia Alamás. E digo a ti nesta noite, filho amado, Ramassuri Andarébias. 3 meses, Halabassuri me cantas. 3 meses, Amás te cantas núbias. Farei um mover sobrenatural de cantas núbias. E tu verás chuva fora de época, Ramassuri me cantas, caindo sobre a sua terra, Lamás de cantas núbias. E a terra vai produzir seu celeiro Namás. Ribante me andará súprias, será suprido, cantará massúrias. Porque sou eu quem digo, assim diz o Senhor. Lavás de canto e anamás. Prosseguir em direção ao alvo é confiar em Deus. E quando eu confio em Deus, eu posso ter a certeza de que Ele vê a minha luta, a minha aflição, a minha angústia. Quer um exemplo? Pediram para não falar o nome, mas eu vou falar. Me perdoe. Eu vou voltar com a dona Nilda, no mesmo médico, dia 20 agora. E já estava, uma pontinha aqui. Senhor, ele não atende por plano, é particular. Senhor, Senhor, Senhor. Termina o culto, isso é para animar sua fé, tá? É para animar sua fé. Termina o culto domingo próximo passado. Depois que despedi de todo mundo, estou entrando no carro, eu e a minha sobrinha Dayana. Um carrão, estacionado um pouco mais aqui na frente dessa casa aqui. Deu luz alta, eu olhei, me aproximei, a pessoa abaixou o vidro e perguntou: tudo bem, meu pastor? Eu tenho certeza que ele está me vendo agora. Perdão, não vai me apedrejar. Ele falou: tudo bem, meu pastor? Eu falei: tudo. Posso falar? Aí ele perguntou: tudo bem com a pastora, com a irmã Nilda? Eu falei: tudo bem, graças a Deus. E o tratamento? Eu falei: tem dado certo. Ele falou: glória a Deus por isso. Eu vim trazer um presente para ela. Presente é bem-vindo, né? Então dá o presente. Pensei: será que é pão, rosca doce, né? Não, glória a Deus, né, tia Marlene? Tanto de pão, rosca... Não, compra mais pão em casa, né? Não tem um dia que não chega com pão, rosca doce, fatias húngaras, né? Pão recheado com goiabada, aquelas coisas lá toda. É bonitona. A coisa aqui tem, né, mandioca, pimentinha, como é que chama? Castanha, até nozes, gente. Isso é caro. Coisa linda, coisa linda. Vó, Deus tem abençoado. Terminando com você, que já são 8h25. Vim trazer um presente para a pastora. Amém. Abriu lá o porta-luva do carro, pegou um valor e entregou nas minhas mãos. Por educação, eu não conferi ali na frente o valor. Lembrando que a consulta, como eu tenho prever, a consulta, ele não atende por plano, mas no prever ele cobra um pouco mais baixo. Ele cobra só R$300 a consulta. Dr. Sérgio Bruchevics, um alemãozão, bravo, mas um amor de pessoa. Agradeci, abençoei a vida dele, da pessoa. Eu estou falando do Guilherme Nogaroli, irmão da Amanda, filho do tio Sérgio e da tia Josi. Entrei no carro, mas a curiosidade bateu, né, Fernanda? Não tem jeito, né? Entreguei o dinheiro para Dai e falei: Dai, conta aí, vê quanto tem aí. Daí ela contou, tinha R$350. Você pode aplaudir ao Senhor? Agora escute. Dia 9 é hoje. Hoje cairia um cheque. Não caiu, é domingo, vai cair amanhã. De um remédio que ela não tomou. De um medicamento que ela não tomou. Mas se eu pegar aqueles 50 que sobrou, mais uns tico-tico,
E mais 150 reais que o presbítero Ayrton acabou de dar para ela lá atrás de presente, eu cubro esse cheque de amanhã. Isso é Deus agindo. Pode aplaudir ao Senhor. Aleluia! Oh, glórias! Aleluia! E eu não vou precisar pedir empréstimo para o tesoureiro da igreja para cobrir o cheque amanhã. Pastor, mas o senhor... eu sou tão ser humano quanto você. Eles não sabiam, né? O presbítero Ayrton não sabia da minha necessidade de amanhã. Mas o Deus que eu sirvo sabe. O Deus que nós servimos sabe. E esse é o Deus da divina providência. Deixa eu terminar aqui. Então Deus, antes mesmo de nós termos as nossas necessidades, Deus já nos conhece. Então se eu tomar a decisão certa de observar a palavra de Deus, de observar a Bíblia Sagrada, de ficar com a Bíblia Sagrada, se eu tomar essa decisão, não ser um libertino, não ser um devasso, não ser um promíscuo, o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que eu devo amar a prostituta e não me deitar com a prostituta. A Bíblia diz que eu devo amar o bandido ladrão e não me tornar um bandido, um ladrão. A Bíblia diz que eu devo amar o avarento e não me tornar um avarento. A Bíblia diz que eu devo amar o meu inimigo e não odiar o meu inimigo. Então eu vou ficar com a Bíblia. Eu não vou ficar com aquela experiência de 1900 e bolinha. Não, tem que ser assim. Enquanto não vier a mim e não pedir perdão, eu não... Libera a pessoa, solta a pessoa, dá linha na pipa enquanto há tempo. Faz isso. Vamos vazar, né, Marlene? Furar o pelo, né? Enquanto há tempo, vamos dar linha na pipa. É assim que tem que se fazer. Não, me magoou, me ofendeu, e comigo não tem esse tipo de coisa. Comigo não tem conversa, é assim. Então vai para o inferno, desse jeito. Porque se eu não perdoar o meu irmão que eu estou vendo, né? E se eu não amar o meu irmão que eu estou vendo, como é que eu vou amar Deus que eu não vejo? Então nós devemos tomar cuidado. Preste atenção e eu termino. A igreja de Éfeso não deu ouvidos à voz de Deus. Hoje existem apenas ruínas daquela que já foi a maior igreja da Ásia Menor de todos os tempos. Apocalipse capítulo 2, versículo de número 7. E eu encerro aqui. Apocalipse 2, versículo 7. Apocalipse 2, versículo 7. Diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. No meio do paraíso não está mais a árvore do conhecimento do bem e do mal. No meio do paraíso está a árvore da vida, que dá o fruto na sua estação própria. E nós, se permanecermos firmes com Jesus, nós teremos direito a comer do fruto dessa árvore e vivermos eternamente na presença do nosso Deus. Amém, igreja? Que você possa ruminar essa reflexão, guardar isso no seu coração e praticá-la. Antes de ver esta promessa se cumprir na vida dele, se você tem promessa de Deus, você não vai descer à sepultura antes da promessa dele se cumprir, porque se Deus falou, ele está velando sobre a palavra dele para se cumprir. Então tira isso da sua cabeça, esta doença, este mal, este problema, esta situação, isso aí não é nada para Deus, é como um risco na água. E nesta noite Deus manda dizer a você: ei, 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 eu ainda sou Deus e sempre serei. Ei, eu estou aqui para agir, para atuar, para fazer, para operar sobre a sua vida. Você crê nisso? Palavra, receba uma palavra de Deus hoje para você. Se você tem uma palavra, se agarre nela e vai, porque quem garante a palavra é Cristo Jesus. Quem garante para mim, para você, a minha Bíblia, a sua Bíblia, fala assim que Ele vela pela palavra dEle, para que ela se cumpra na minha e na sua vida. Ei, talvez eu tô pegando para pessoas aqui que você tá numa peleja.
E Deus manda te dizer, e continua pelejando. Talvez você está em casa, você está numa peleja. Eu não sei que peleja que é a sua. Se é espiritual, se é material, se é conjugal, se é material, se é filiar. Eu não sei o que você está passando, mas Deus manda te dizer nessa noite: Ele está vendo a tua peleja. Minha, na sua, nas nossas vidas. É preciso que nós, Na sua ótica, na sua visão, o que isso pode deflagrar, o que isso pode causar no seio da família? em nome do Senhor Jesus, querido Deus, eu estou pedindo, intercedendo e orando por esta casa, esta família, em nome de Jesus, e todos digam amém.